Começando mais um vídeo aqui no canal, estamos com instrumentação e medida e temos este exercício. O circuito mostra o circuito básico de um tipo de conversor digital para analógico de 2 bits. As entradas A e B são entradas binárias cujos valores são 2 volts ou 4 volts, embora o circuito possa suportar até 8 volts de tensão. Dois sinais de entrada V1 e V2 são aplicados na entrada inversora, nomeadamente bit 0 para 2 volts V1 e bit 1 para 4 volts V2. Eles pedem a tensão de saída, a corrente de saída do circuito e a resolução do conversor. Então, este é um circuito inversor porque ele injeta o sinal através destas duas resistências aqui no menos, que seria a nossa entrada inversora, por isso que ele é chamado de amplificador inversor. E nós sabemos que a fórmula para o amplificador inversor é dada por, temos aqui a tensão de saída, será igual a menos a resistência de feedback, que seria esta resistência aqui, dividido pela resistência 1 vezes V1 mais a resistência de feedback sobre a resistência 2 vezes V2. Esta é a fórmula. Agora podemos substituir termos de tensão de saída. Será igual. A resistência de feedback eles já deram é de 10 km. Então aqui teremos 10 vezes 10 elevado a 3 dividido pela resistência 1, que é também 10 km. Então teremos 10 vezes 10 elevado a 3 vezes a tensão V1. A tensão V1 é 2 volts. Então aqui teremos 2 mais a resistência de feedback é 10 vezes 10 elevado a 3 dividido pela resistência 2, no caso é 20 km. Então aqui teremos 20 vezes 10 elevado a 3 vezes a tensão V2, que é 4 volts. Então teremos vezes 4. Então teremos aqui a tensão de saída sendo igual a menos 4 volts. E o sinal é negativo porque, como eu disse anteriormente, o sinal está sendo injetado nesta entrada inversora aqui, é o menos. Então a resolução está correta. Agora vamos passar para a linha B, que diz o seguinte: a corrente de saída do circuito. Então nós sabemos que aqui passa uma corrente pela resistência R1, pela resistência R2 também passa uma corrente, e aqui temos uma corrente IF. Podemos chamar de IF. Esta corrente aqui é que seria a nossa corrente de saída. E temos que lembrar que neste tipo de circuito amplificador inversor temos o efeito de curto-circuito virtual. Isso quer dizer que quando esta entrada positiva está ligada à terra, quer dizer que este nó da entrada inversora também está ligado à terra. Então, aqui teremos uma tensão de 0 volts. Então, a fórmula para calcular a intensidade do feedback, que seria a nossa corrente de saída que foi pedido, será dada por, teremos aqui, o feedback será igual. Nós sabemos que a intensidade é a tensão sobre a resistência, e no caso teremos aquele efeito virtual de curto-circuito menos esta tensão de saída aqui, dividido pela resistência de feedback, que seria esta resistência aqui. Então aqui teremos RF. Então a intensidade de feedback será igual a 0 menos 4 dividido por 10 vezes 10 elevado a 3. Então a intensidade de feedback será igual a 0,4 miliamperes. Eles pedem a resolução do conversor. Para percebermos esta linha, nós podemos imaginar que temos um circuito que transforma números binários como 000, 001, 010 em uma tensão real em volts. A resolução é o menor degrau de tensão possível que a saída muda quando você altera o menor valor binário, ou nesse caso o least significant bit ou o bit menos significativo. No nosso caso,
Cada vez que o bit menos significativo muda de 0 para 1, a saída do circuito sobe exatamente 2 volts. Então, sempre que ele muda de 0 para 1, a nossa saída vai mudar para 2 volts. E com base nessa breve explicação, nós podemos usar esta mesma fórmula aqui, e encontrar o valor da resolução. E o valor da resolução é dado pelo módulo da linha C. Teremos aqui a resolução sendo igual ao módulo da resistência de feedback vezes a tensão 1. A nossa tensão menos significativa é esta aqui do bit 0 de 2 volts, que se corresponde à tensão 1. Então aqui seria V1, que seria o nosso LSB, dividido pela resistência 1. Então a resolução será igual ao módulo de menos 10 vezes 10 elevado a 3 vezes a tensão 1, que é 2, dividido por 10 vezes 10 elevado a 3. Então a resolução será igual. Então podemos simplificar isto com isto. Teremos aqui 2 volts por bit nesse caso. Então sempre que ele muda de 0 para 1, a saída sempre vai subir 2 volts, como podemos ver aqui na resolução do circuito. E assim terminamos com a resolução do exercício.